De Dark Souls a Berserk, semelhanças e sentimentos. Eu nunca vi esse anime aí, a galera fala que é bom pra porra, né? Berserk. Bom pra caralho. De Dark Souls Muito bom. com o mangá Berserk são inegáveis. Caramba, vídeo de 7 anos do muito Hades. bem. Ambas as obras compartilham muitas similaridades entre si. Ah, o Miyazaki se inspirou, não? Até por coincidência, ou não? outras de forma realmente explícita. Mas tem ele falando Porém, que se inspirou? temos algo em comum. Tem. Acho que tem. Dois gênios por trás de obras magníficas. Kentaro Miura, de um lado, criador de Berserk e todo seu universo Dark Fantasy, contando a história do protagonista Guts, amaldiçoado pela marca do sacrifício. E do outro, temos Hidetaka Miyazaki, criador de Dark Souls, e todo também seu universo de Dark Fantasy, contando a história de um escolhido, Undead, amaldiçoado pela marca negra, a Dark Sign. A própria descrição de Dark Souls se assemelha muito a Berserk, e é inegável a inspiração de Miyazaki em relação à obra de Miura, tendo o próprio Miyazaki afirmando em entrevista a inspiração e o fato de ser fã desta obra. Em meio a tantas comparações visuais que temos de Berserk, existem comparações de profundidade, comparações por detrás que ficam implícitas na sensação ao jogarmos Dark Souls e ao lermos Berserk. Se não observarmos com atenção, nós perdemos alguns detalhes. E eu sou Hades e hoje nós vamos falar tanto a voz do Hades aqui tava estranha, né? Tava diferente. De Dark Souls, quanto as inspirações em background dessas obras magníficas. Iremos de Berserk a Dark Souls. E lembrando, teremos spoilers de ambas as obras aqui. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem um like de vocês. E se você está agora chegando aqui no canal, se inscreve aqui. Rapidinho, leva apenas alguns segundos. E me siga nas redes sociais. E vamos falar agora de Dark Souls a Berserk, de Berserk a Dark Souls. Diversas imagens circulam pela internet a respeito da comparação entre ambas as obras. E não é por menos, elas estão lá realmente para fazer referência. Guts possui uma armadura muito poderosa, chamada de Berserk Armor. Essa armadura lhe dá muita força, tirando seu medo e dor, porém com alto preço ao usá-la. Artorias foi corrompido pelo abismo, junto com suas armas e equipamentos. Embora não sejam pessoas ou armaduras exatamente iguais, a referência à pose do Artorias para com o Guts é praticamente idêntica. Fica muito clara esta referência. E também temos mais personagens que se assemelham a essa obra. Mas temos essa armadura aqui, meu cachorro dele, ele se transforma ou ele fica assim dentro da armadura? Por que é assim? Ele se transforma. É tipo uma maldição que ele tem lá. Ah, então não é uma armadura, é uma transformação. É isso? Inclusive tem esse bicho aí, tem lá no Elden Ring. A armadura dele tem, né? É o Maliketh, né? Maliketh, isso. Exato. Pode crer. Esta referência. E também temos mais personagens que se assemelham a essa obra. Temos Beatrice, uma bruxa, e Shiruk, a bruxa. Ambas já visualmente são muito parecidas. Inclusive, existe uma versão excluída de Dark Souls da Beatrice criança. Eu não sei porque foi removido, mas essa exclusão, esse personagem infantil, deixava sim as coisas muito mais parecidas com a personagem Shiruk de Berserk. Nós temos aquelas evangelistas de Dark Souls 3 que se parece muito também com o apóstolo Mosgus, um demônio que se transforma em uma espécie de anjo em Berserk. O seu visual inicial ali, antes da sua transformação, a sua roupa e todo o seu jeito relembra muito também as evangelistas. Nós temos também Pazuzu e Sigvard, com similaridades de armaduras, e também a armadura do Executor, que veio depois, posteriormente, em Dark Souls 3, que se parece muito também com o Pazuzu. O principal vilão do mangá, o Griffith, amado por muitos, odiado por muitos também, seu visual branco e totalmente vislumbrante, com uma aparência muito andrógena, e lembra muito, em todos os seus aspectos, a Gwyndolin. Como Berserk também é um mangá que se passa na Idade Média, então nós temos armamentos feitos, e para isso precisa-se, obviamente, de um ferreiro. A grande espada do Guts, inclusive, é feita por esse ferreiro chamado Godo, e suas armas são remodeladas e deixadas mais fortes por André em Dark Souls. O famoso Zeus, né? Não tem como, mano, é Zeus, pô. Pega lá os Zeus de God of War 3. Ele é igualzinho, pô.
Mesma Deixa ele pica. mais bombado. É a mesma pica. Ambos velhos, barbudos e com aparências físicas semelhantes. Outra coisa Mas que assim, eu sou o cara que ele tinha apaixonado em ambas mostrado as de obras- cabelo branco, que ele falou que quem ama, que todo mundo ama e odeia, você amar aquele cara é loucura. Quem viu o anime sabe que você É. amar ele é doentio. é a criatividade. Mas vem cá, o Berserker é só mangá, não tem um anime? Tem Tem um uma. anime, tem um anime. É um anime, mas ele não mostra tudo, sabe? Ele Não tem é? algumas versões do anime. Ele, tipo assim, ele chega até um ápice, como se fosse o primeiro arco, sabe? Tá. Aí ele não teve a continuação, mas aí dá pra você continuar pelo mangá. Mas o mas anime é em o si. primeiro arco de boa. Mas é bom? Esses 25 é muito bom. É bom. Mas a versão antiga, não essas novas meio Isso. 3D, ficou meio merda. Tem 25 Classicona. episódios. É muito bom, pô. Manda Muito um bom link mesmo. aí pra eu ver. essa Vou mandar, porra vou mandar. aí. Esse aqui é o único que eu tenho vontade, mano. Eu assisti só Tem, Death acho que Note. Assisti Death Note, o do Cyberpunk e 2 episódios do Vinland Saga. Não vi muito anime, não. das Eu acho que armaduras. tem na Netflix. Tá. Berserk É, é e vê recheado de sozinho. armaduras bonitas, É malucas. que me pega um pouco quando é aqueles anime de que o boneco fica gritando, mano. Aí me fode Ah, não, todo, não é mano. isso não, não é isso Não, não. não, Isso aí eu não gosto também não, mano. É papo de se sua Nossa. mulher ver junto com você, traumatiza, tá ligado? Uhum. É bizarro. Eu vou dar uma É olhada. porque tem um então. negócio muito pesado que vai rolar no anime, que, cara, ali é o estopim. Aí Aham. tu olha aquilo e fala, mano, não é possível que isso tá acontecendo no desenho. Tá, então eu vou ver. Eu acho que eu já vi essa cena em algum lugar. Estilosos. Não me dá pequenos spoiler, não. Posso ver? Principalmente nos arcos Não, eu não ali vou mais ver, pô. avançados da história. A mente criativa de Miura é tão incrível em criar armaduras para o seu personagem. E Miyazaki também segue a mesma linha. Embora ele se baseie em alguns designs de Berserk, Dark Souls possui armaduras frutos da mente criativa de Miyazaki, que são verdadeiras obras-primas e maluquices. Porém, semelhanças existem também entre elas. E, como podemos dar de exemplo, temos os Dark Wraiths, são seres aí que se transformaram por causa do abismo e ficam tentando roubar a humanidade de seres. Muito semelhantes com o personagem a princípio aliado e misterioso de Berserk, o Skull Knight. Só faltava aquele cavalinho muito da hora também do Skull Knight. Objetos também são de forte referência, como o Red Eye Orb de Dark Souls, que usa esse artefato para poder invadir outros mundos. E temos o Berrelite, objeto usado para summonar demônios poderosos e oferecer sacrifício. Esse objeto, ele basicamente quebra ali a divisão entre o mundo material e o mundo abstrato. Então ele faz também uma espécie de contato com o outro mundo. Ambos artefatos muito parecidos um com o outro. Outra grande similaridade também são dos inimigos, como eu falei dos evangelistas. Poderíamos, se a gente observar, facilmente pegar design dos inimigos de Berserk, daquelas criaturas gigantescas, daqueles demônios, sem quase nenhuma dificuldade e portar aquilo para Dark Souls. Os monstros e os inimigos de Berserk encaixam perfeitamente aos moldes de Dark Souls. E, de fato, acontece isso em alguns pontos do jogo, basicamente. Temos Zod, um demônio seguidor do Griffith, e sua semelhança com o primeiro chefe, Taurus Demon, Boa, é demorou. basicamente inegável. Fantástico. Temos as cobras de Sen Fortress e o Snake Lord do mangá, um Caralho, esse é igualzinho, pô. humano que se tornou um apóstolo. E esse mangá aí tem quantos, hein? São quantos mangazinhos? São muitos? Mais de 350. Aí vocês Capítulo. comem Ah, não, meu não. cu, Capítulo, pô. mas o Capítulos. volume acho que Volume é 50 ou 40, alguma coisa, não era? Eu acho que é 30 e poucos, não. Deixa eu olhar aqui. Acho que é 42, não era? Não, 42 é onde é que o Kentaro parou, acho, né? Vem cá, mas a história é amarradinha? É, muito boa. Já fechou, já, né? Todo eclipse ali é toda loucura. E também chamados de demônios no Não, não Berserk. fechou a complicado. história. Também temos É. aparências aí basicamente inegáveis. Os esqueletos de rodas de Dark Souls e os cadáveres de rodas feitos de sacrifício pelo Vaticano, que acabaram se transformando em monstros. Temos o Capra Demon, temos o Goat Demon, temos Rosine, que foi uma criança que se transformou em um apóstolo, em um demônio, sacrificando outras crianças da sua vila. E a Moonlight Butterfly, em sua aparência em Dark Souls 1 também, rastro de uma incrível inspiração. O ódio interior do Guts toma forma de fera, e a besta de Sullivan em Dark Souls 3 também se assemelham incrivelmente. E essas são várias de umas semelhanças visuais que podemos encontrar no mangá. Se a gente lê com muito cuidado, várias coisas são encontradas, e eu poderia ficar aqui por horas citando diversas comparações visuais de ambas as obras. Porém, a gente não tem apenas compartilhamento de semelhanças visuais.
Um sentimento na leitura e na jogatina, pelo menos se assemelharam bastante pra mim. Acompanhamos grande parte do tempo os passos de Guts, o principal personagem da obra. Desde criança, Guts sofreu, nascendo praticamente morto, mas sobreviveu. Sua mãe morreu de... Caralho. Ele foi jogado? A mãe dele era um Abandonado. cadáver que tava enforcado numa árvore e ele meio que dropou dela, tá ligado? Caralho. Quando rolou o parto, ele só caiu dali Ele de cima. fez Tá o vendo essa parto, mulher ele aí? fez o parto dele mesmo. Caralho, agora que eu vi, A tem um mulher corpo presa ali, tem um ó. corpo ali. Ele caiu dali. A gravidade fez o parto dele, pô. Que doideira. uma doença terrível, abandonando Guts logo criança. E ele se viu sozinho. Mas acabou encontrando lugar junto com seu pai Gambino, que o tratava muito mal e que o vendeu, inclusive sexualmente, para soldados mercenários, onde Guts acabou sendo estuprado. Que loucura, velho. Caralho. Pesado a Você acaba história. matando seu próprio É muito pai, pesado, pô. saindo daquele bando de mercenários e ficando sozinho novamente. Trabalhando como mercenário, pulando de lugar em lugar, numa solitária jornada. Até que Guts conhece Griffith, onde se junta ao bando do Falcão, onde segue as ordens de Griffith, se tornando seu amigo. E aqui damos início à Era de Ouro do mangá. Porém, após seguir diversas ordens dele, Essa é a animação que é pra assistir? Guts deseja não Eu viver tinha mais isso aí. na... Parece o Yu Yu Hakusho, mano. Eu acho que é da mesma época. Loucura. Eu sabia que era tão velho assim, não? Que é de 98, ou esse anime. Caralho. sombra desse seu amigo, e dessa vez, de novo, parte deixando o bando para trás. E isso acontece várias vezes e para um pouco nos arcos recentes. Um homem solitário que, embora ache amigos, logo os deixa, mesmo que os momentos tenham sido felizes ou tristes. O mesmo sentimento se passa em Dark Souls. Encontramos diversas pessoas ao longo das nossas jornadas, sejam NPCs ou amigos que nos ajudam como fantasmas no seu mundo. Amigos que entram com você em co-op, momentaneamente você está ali alegre ou pelo menos acompanhado com alguém, e a solidão por todo o mapa não te segue mais. Mas você se separa desses amigos eventualmente, talvez morrendo, onde eles voltam para o seu mundo, ou simplesmente ao matar um chefe. Todos vão embora e você segue novamente a sua jornada, sozinho até o seu objetivo. Uma jornada digna de um espadachim negro, assim como Berserk. Em Berserk, Griffith é uma pessoa muito forte e totalmente decidida do seu sonho, tanto que vai lutar até o final se possível para isso. Porém, com a partida de Guts, ele é pego pelo rei após ter relações sexuais com a sua filha, é aprisionado e torturado por um ano, onde já não é mais capaz de andar ou mesmo falar. Seu sonho praticamente acabar ali. Entretanto, ele Quem que é o autor dessa porra aqui? O maluco fumou Kentaro vários, Miura. hein? Caralho, vários. Morreu já. Morreu? Já foi. É. Morreu, acho que em 2020, né? Por aí. Que Ele loucura, tinha uma doença hein, mano? grave, não existe. Mas aí, o amigo de infância dele que continuou no mangá. tinha um destino. E seu destino o leva até o grande sacrifício, onde todas as pessoas do seu bando, do bando Que do loucura, Falcão, mano. com exceção do Guts e da Casca, são devorados por demônios em prol do renascimento do Griffith como o quinto membro da mão de Deus. Ele renasce, estupra a Casca na frente de Guts, e assim Casca fica louca e se fecha no seu mundo de sonho, praticamente perdendo sua memória. Guts é amaldiçoado com a marca, sendo perseguidos por demônios e espíritos toda noite. A sensação de Então, por isso tristeza que eu e vejo uns desgraça caras aí com essa porra tatuada, velho. Já vi uns 300 caras com esse bagulho tatuado. Uns dodói Que da cabeça. merda, né, cara? Eu saturei o bagulho sem saber o que que é, porque os caras vivem tatuando esse bagulho da forma mais genérica possível. Putz, mano, é que nem o símbolo Aí, dos eu tenho uma vagalumes. marca que me faz me ver demônios. Oh. Não, isso daí é tipo, sem sacanagem, tá? É na mesma proporção que eu já vi. É tipo o símbolo dos vagalumes do The Last of Us, sabe? Aquele vagalumezinho. É. Caralho, agora eu sei o que é. Bagulho de lertão? De Pô, dodói, mano. porque a tatuagem fica muito genérica, mano. Por mais que tenha um peso, né, pras pessoas. Berserk é muito clara. Mesmo fora do foco de visão dos personagens principal, pessoas com sonhos ou objetivos são mortas constantemente por demônios, ou até por outras pessoas piores que demônios. Nenhum sonho é capaz de se tornar realidade em Berserk. Dark Souls, a tristeza reina de forma similar. Uma maldição O Vitão tem? assolando Porra, humanos. feião, Vitão. Feião. Diversas pessoas perdendo a Mas eu também tenho umas tatuagens porca, então foda-se, todo mundo tem, né? vontade de viver. E Mas é estranho, é estranho. Esse aqui eu já tinha visto sem saber o que que era, mano. Que loucura, hein?
se tornando Hollow, seres que perdem a essência da vida e ataca tudo e todos que vê pela frente. Ainda assim surgem pessoas com objetivos, que desejam passar por todas as dificuldades para chegar até o fim, mas isso não acontece. Poderemos dar exemplos de várias histórias em Dark Souls. Eu gosto de pegar uma do próprio Sigmeia, que queria provar o seu valor como guerreiro, porém, ao perder as suas esperanças, se torna Hollow, atacando sua própria filha, e ela se vê na obrigação de matar o seu próprio pai. Finais felizes não combinam muito com o Dark Souls. Nessa época não se falava cebolão? Há 27 anos atrás, né? 7 anos é o Que quê? chama de cebolão, Catarina, Mesmo né? se Nove. acendermos a fogueira, um momento de felicidade vai surgir, assim como foi Guts no início com o bando do Falcão. Mas depois a chama vai se apagar, a escuridão vai voltar, a maldição reinar novamente nos humanos, seja ela undeads ou a dos demônios. Finais felizes talvez nunca existam. Mas a perseverança jamais deve ser deixada de lado. Mas essa aí não dá. Vocês acham muito ruim essa tatu aqui? Coisa, o pentagrama do Supernatural. Pô, mas cara, você tatuar um bagulho desse aqui é loucura, não é não, mano? O significado terrível, mano. Sem sacanagem, mano. Terrível Que mesmo. isso, mano? Que bagulho louco, A velho. mulher do cara foi estudada, pra não dizer o contrário. Aí você me vai e faz a tatuagem da maldição. Aí é loucura. Você como undead anseia fortemente seus objetivos, seja apagar a chama ou reacendê-la novamente. Guts quer se Mas tem vingar gente de que toda a literal maldade tatua que cramunhão, Griffith né, causou velho? para o Então- seu bando e os traumas que foram deixados. É. Objetivos fortes jamais te deixarão cair facilmente em batalha. Sentimentos que ambas as obras compartilham tornam elas cada vez mais incríveis e lindas de se acompanhar. Talvez eu realmente pudesse ficar mostrando toda a grandiosidade de ambas as obras aqui nesse vídeo, mas já temos o suficiente para podermos observar. Mas se você quiser caçar mais referências, caçar esse sentimento de ler Berserk e jogar Dark Souls, recomendo fortemente a leitura do mangá. Muito mais prático e interessante de se ler. E não tem a animação ruim que a gente está vendo no anime atual. Mas se você não se importa tanto com essa animação, pode ir em frente e acompanhar o anime também. Você consegue ser pelo menos bem fiel à obra original. Esse daqui é o vídeo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários aí as referências aí que vocês já encontraram em Berserk. Interessante, mano. Fiquei com vontade de ver o anime agora aí sim, viu? O mangá eu já não sei. O mangá eu faço um resumão, vejo um vídeo aí de 1 hora resumindo. Eu tenho mais saco pra mangá, não. Mas o anime eu fiquei com vontade de ver, cara. Parece ser bem pesado o bagulho, né? É 25 episódios, pô, rapidinho. pesado. E é referência aos Darks, né? Legal, vou dar uma olhada. Tem no Netflix, né? O que é um milagre, Tem. porque geralmente se é bom não tá lá. Mas, show. Vou dar uma olhada, parece ser bem legal.